eu tive toda uma formação musical dentro de casa, principalmente com minha mãe, me ensinando os primeiros passos no piano. Depois eu tive uma experiência com alguns professores particulares, até por incentivo da família mesmo. Minha mãe falou, não, vai ter uma aula com outra pessoa que vai ser uma experiência boa para você e tal. Então eu tive uns 3 ou 4 professores, tive umas pequenas noções de música popular já no piano, mas o foco era muito a música erudita. Eu gostava muito, me encantava muito pelos arranjos, pelas orquestrações, pela composição também. Sempre foi uma coisa que me encantou, os coloridos das orquestras, né? Até por essa influência familiar mesmo, né? De frequentar os concertos. Então eu decidi que ia fazer composição na faculdade, e assim que eu entrei na faculdade, com 18 anos, eu fui chamado por uns amigos para fazer uma banda de forró. E eu ainda assim não tinha nenhuma experiência, eu praticamente não conhecia o repertório de forró, já sabia quem era Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, assim, mas era muito en passant. E dessa experiência realmente veio assim, falei, poxa, agora eu tenho que... fui chamado, eu sou um pianista, eu tenho que comprar uma sanfona. Acabei começando assim, comprei já uma sanfona de 120 baixos, eu já fui logo digamos assim, para o desafio maior, né? E aí realmente se abriu um mundo para mim, né? Que foi, primeiro, descobrir toda essa obra genial dos acordeonistas brasileiros e perceber o quanto que eles voaram longe, né? O Sivuca, por exemplo, que morou 18 anos fora do Brasil, né? Ele teve passagem pelo Japão, por toda a Europa, pelos Estados Unidos, tocando vários instrumentos, diretor musical, cantando e, enfim, levando a sanfona a lugares que ela jamais imaginaria, né? A sanfona brasileira. Então isso definitivamente entrou na minha cabeça, assim. Eu acho que eu teve um ponto de... Eu já tocava acordeon, mas eu ainda não estava assim muito seguro, mas teve um show marcante que eu assisti do Sivuca, que foi aqui na Sala Funarte, aqui no Rio. E quando eu vi aquele cara tocando no palco, aquele jeito dele, o Sivuca ele crescia assim, parecia que ele tinha 3 metros de altura no palco, tocando um repertório que não era só forró, era um repertório muito mais rebuscado, digamos assim, com muito mais influências, valsas e coisas diferentes, estilos diferentes. Aquilo me encantou muito, como proposta assim, de vida, assim, como músico, sabe? Falei, poxa, eu não queria ser só um sanfoneiro de forró, né? Aí eu falei, poxa, então, assim, a partir daquele show eu falei, meu Deus, ferrou, agora eu vou ser sanfoneiro mesmo, agora eu vou ser acordeonista. Eu nasci no sertão do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Rafael Godeiro, fica no extremo oeste, no alto oeste do Rio Grande do Norte, lá ali na Tromba do Elefante. E meu pai, como sanfoneiro da região, agricultor, e depois com muita luta veio a ser sanfoneiro, o único músico ali da família dele. Aliás, tem o meu tio Chico, que depois veio tocar pandeiro junto com ele também. E então, quando eu nasci, meu pai já tocava sanfona, então eu estava sempre ali dentro dos forrós dele, dentro de casa, nos ensaios, respirando aquela música dele já desde o início. Um pouco mais crescidinho, eu acabei indo tocar com ele, tocar triângulos, zabumba, os forrós ali daquele pé de serra. Então essa aí foi a minha inicialização musical, foi tocar percussão, triângulos, zabumba com meu pai. Um pouco mais crescido, a gente foi para uma cidade chamada Mossoró, um pouco mais para o meio do estado, na direção da capital, saindo do sertão para Mossoró. Meu pai continuava a tocar lá, e eu também, junto com ele, até que um dia ele comprou um tecladinho pequeno, e eu comecei a tocar esse teclado, porque ele não gostava muito que mexesse na sanfona dele. Sempre que eu estava por perto, ficava puxando ali, que é um instrumento muito delicado, né? Então ele não queria que eu ficasse ali puxando, então acho que foi por isso que ele também comprou um teclado um
para eu esquecer um pouco da sanfoninha dele ali. Aí passei a tocar mais teclado. Depois a gente seguiu viagem até a capital, que é Natal. E lá foi outro passo importante para minha música, porque eu comecei a ter contato com outros músicos e passei a tocar em bandas de baile, com autorização de pai, claro, da minha mãe. Eu fui passando de bandas em bandas em bandas, foi a minha verdadeira escola, foi o baile, além do sertão, chegar nas bandas de baile e tocar em vários lugares e conhecer várias pessoas e pegar vários outros instrumentos, sempre evoluindo de cada série de teclado novo que tinha uma nova descoberta ali. Acho que em 99, 2000, eu resolvi sair já tocando piano, teclado, começando a compor. A partir do momento que eu passei a compor, eu senti a necessidade de sair de Natal e procurar outros lugares para dar vazão a essa música que eu estava começando a compor ali. Só que antes de eu vir para São Paulo, meu pai sugeriu que eu comprasse uma sanfona para ter uma sanfona junto comigo. Eu até questionei que eu não tocava sanfona, então para que eu ia ter uma sanfona? Ele disse, então, foi meio que não uma obrigação, uma troca não, qual seria a palavra? Um acordo, vai. Então você leva a sanfona, você vai. Se você não levar a sanfona, então você fica por aqui. Então foi meio uma condição, né? Aí a gente acabou comprando uma sanfoninha, que é uma Scandale 80 baixos, que eu tenho aí até hoje. Tava com ele até outro dia. E daí trouxe essa sanfona, e chegando aqui em São Paulo, eu encostei essa sanfona e não toquei mais ela. E fui tocar piano. Então fui tocar piano e queria mais era tocar piano, queria saber da sanfona. Só que eu tinha conhecido o Toninho Ferragutti já em Natal, numa ocasião em que ele estava lá e ele estava tocando com algum cantor, alguma coisa assim. E eu fui ver um concerto dele aqui em São Paulo, até que ele também, cadê a sanfona? Você falou que estava tocando assim, não, a sanfona está ali. Aí eu comecei a pegar na sanfona novamente e acabou abrindo portas para mim, para eu tocar com outras pessoas. E a partir daí foi que eu comecei mesmo a tocar sanfona, já agora nos anos, depois do bug no milênio, 2000, assim, a partir dali. Só que eu comecei a aprender a tocar esse instrumento tão rico e incrível, né? Que você nunca deixa de aprender a tocar.